o mundo é engraçado. Isto das redes sociais tem dois pontos, não é? Muitas vezes a parte negativa de o pessoal criticar e tudo mais, a inveja e tudo mais, mas depois tem uma parte muito positiva que é esta questão da gente conseguir fazer bom networking Sim, e sair do digital para o presencial, como sim. estamos aqui a fazer hoje. Alô, maltinha, sejam bem-vindos a mais um episódio deste podcast, um podcast que pretende desconstruir pessoas de sucesso. E até agora tivemos sempre senhores, e hoje não é uma, mas duas senhoras que temos aqui connosco. Patrícia Pinto e Sofia Barros, muito bem-vindas aqui a este espaço. A Sofia até fez uma longa viagem para estar aqui connosco. Muito obrigado a vocês por estarem cá. Vamos para o oitavo podcast, não é? Vamos para o oitavo podcast. Podemos dizer que vamos ter a oitava maravilha do mundo aqui com estas duas empreendedoras e vamos tentar desconstruir um bocadinho aqui o trajeto destas duas jovens que têm sucesso e queremos perceber como é que é a trajetória delas. Olá Patrícia, olá Sofia, muito bem-vindas. Começando, para quem não nos conhece, vamos começar pelas mais novas. Sofia, quem é que é a Sofia? Quem é que é a Sofia? A Sofia tem 29 anos, é engenheira civil desde 2017. Ahm, Tem uma página do Instagram que pretende falar sobre construção e, e de uma maneira geral de tudo o que se passa à volta do imobiliário. Ahm, Pronto, teve os últimos 3 anos em Angola, neste momento está cá, está a fazer uma pós-graduação em gestão de projetos. Tem obras mais na Zona Norte, vai tendo também outros projetos por fora e pronto. Só falei da minha profissão, não é? Do que faço profissionalmente. E já vamos desconstruir um bocadinho mais pessoalmente. E a Patrícia, quem é a Patrícia? A Patrícia. Patrícia é arquiteta, ok, que decidiu enverdar pelo mundo do imobiliário e já lá vão 10 anos. Portanto, sempre aqui com também um forte interesse pela parte das remodelações, do investimento imobiliário, do empreendedorismo, da formação contínua e pronto, e aqui estamos hoje. Boa, boa. Então agora vamos começar, vamos ficar um bocadinho na parte pessoal e falar daquilo que acharem que podem falar e podem partilhar connosco. Portanto, estamos aqui a desconstruir um bocadinho o processo até chegarmos a este ponto de quererem enverdar para a área do imobiliário, construção, engenharia e tudo mais. Sofia, como é que foi a tua adolescência? Como é que foi uma boa O que é que, o que, é que- o que é que tu seguiste na escola, na ok. escola, desportos, o que é que tu fizeste? Ok. E eu segui Ciências e Tecnologias no 10º ano, porque queria seguir desporto. Sempre estive muito ligado ao desporto, fiz patinagem, joguei futebol, fiz natação e depois fui jogadora de basquete durante 8 anos e fui treinadora, tirei o curso de treinadora de basquete com 16 anos, Claro, estás-me a surpreender, não sabia nada disso. não? Muito bem. Quando tirei o curso de treinadora de basquete foi por incentivo do meu treinador na altura, porque eu tinha partilhado com ele a vontade de querer seguir desporto. E então ele disse: por que não tirares o curso de treinador e começares já um bocadinho nesta área e dares treinos aos minis. Portanto, eu tirei o curso, nós podíamos tirar o curso a partir dos 16, eu fiz os 16 anos em janeiro e passado 2 semanas fui tirar o curso de treinadora de basquete porque tinha aberto uma edição nessa altura. Tirei o curso de treinadora de basquete, comecei a dar logo treino a minis e fui treinadora, lá está, durante o 10º, 11º, 12º e depois durante os 5 anos da faculdade. No entanto, ao fim do 11º eu percebi que, ok, talvez se calhar não é bem desporto que eu quero seguir. Eu gostava de dar treinos, eu gostava de dar treinos, de jogar, de acompanhar os miúdos aos jogos, mas aquela parte de depois dar aulas, eu também tinha pensado um bocadinho mais na parte de ir para o treinamento militar e por aí, pronto, era mais isso que eu tinha pensado na altura e percebi que, ok, se calhar não. E enquanto jogadora, acabaste o percurso como enquanto jogadora nesse período? Enquanto jogadora, para teres uma noção, não havia basquete feminino na zona onde eu resido. Pronto, o clube é a Juventude Pacense e não havia, só havia masculino. Então, na altura, eu peguei, meti pés ao caminho e fui falar com os treinadores e com a direção responsável e disse: por que não abrir uma equipa
de basquete feminino. Pá, só que eu comecei a jogar com 15 anos. Nós levávamos cada avada que nem era bom. Pronto. No entanto, conseguimos juntar uma boa equipa, era tudo pessoal da escola, e hoje em dia o Juventude de Paciência já é bem conhecido pelo basquete feminino. E eu tenho a certeza que se não se desse esse passo ia demorar muito mais tempo até haver a oportunidade, pelo menos, das raparigas jogarem basquete ali na zona, porque já era muito conhecido pelo vôlei, agora por basquete realmente não havia. Pronto, depois no 11º percebi que talvez desporto não era muito bem aquilo que eu queria, e no 12º tem que se fazer opções para saber qual é que é, no fundo, depois as melhores bases para a faculdade, e eu optei por Física e Aplicações Informáticas na altura, porque era vertentes que me dava para a Engenharia. Todo este percurso foi muito apoiado lá na altura, lá está, pelo meu treinador de basquete, primeiro porque me convenceu a tirar o curso de treinadora, e depois porque eu tive esta conversa com ele era engenheiro de telecomunicações, e disse, Sofia, porque não tentar ver a parte um bocadinho de engenharia? Pronto, e portanto depois a procura pela engenharia em si E a influência dele. Da partiu família disso. não, mais diretamente do Da treinador. família não, embora a família do meu namorado tivesse já ligações em engenharia, e portanto eu já contactei um bocadinho mais com o mundo da parte de E engenharia. abriu ali o bichinho. Exatamente. Espetáculo. Patrícia, conta-nos um bocadinho. Tua trajetória. A minha trajetória desde a adolescência Sim. também. Desporto. Fizeste algum tipo de desporto? Sim, eu, pronto, para além de ter crescido no meio de homens, porque tenho um irmão mais velho e tenho muitos primos homens, sempre fui um bocadinho Maria Rapaz, por tudo o que eles faziam. É claro que eu também, claro, conseguia fazer, não é? Como é óbvio. Portanto, sempre tive aqui esta parte muito, mesmo na escola, se havia jogos que normalmente dividiam as turmas, não é? As meninas iam jogar vôlei ou outra coisa qualquer, os rapazes iam jogar futebol. E eu queria sempre ir jogar futebol com os rapazes e basquete com os rapazes, enfim, era sempre ao contrário, porque não tinha, pronto, não... Estava mais habituada a isso, não é? Pronto. Depois surgiu a paixão pela dança, não é? Daí também as dancinhas de comemoração dos fechos de negócio, porque eu sempre adorei música, tive aulas de piano, gostava muito da parte artística da dança, enfim, eu tenho assim uma paixão pelas artes de um modo geral, ok? E então tive aulas de dança, vários tipos de dança, vários tipos de expressão, de música, enfim, eu posso viver sem tudo, sem música não. E que mais? E depois chegou a altura também de decidir o que é que eu queria fazer, não é? No final do Secundário. secundário. Eu estava mais inclinada, porque já tinha escolhido também o agrupamento 2, que era a parte das artes, e pronto. Mas confesso que tive ali algumas dúvidas, porque, por um lado, eu gostava muito de ensinar, gostava muito da parte da formação, da comunicação, mas também não me imaginava como professora. Por outro, ok, vou para artes, mas vou o quê? Escultura, pintura não, também é demasiado vago, por exemplo, eu queria uma coisa mais organizada, não é? Mais certinha. Então achei que o que faria mais sentido seria mesmo a arquitetura, porque tinha a parte criativa, mas também tinha ali um certo aspecto metódico, não é? Alguma disciplina naquilo. Não era só o processo criativo pelo processo criativo, e também tinha aqui alguma ligação à história, às pessoas, porque eu também gostava muito de história e da parte das línguas. Portanto, acabei por escolher arquitetura. Vocês foram influenciados em algum momento pelos testes psicotécnicos? Na altura fazia-se, não sei. Eu fiz os testes psicotécnicos. Fiz e confesso que, porque eu fiz os testes psicotécnicos no nono. Sim, bom, sim. E eu sempre tive muito esta vertente do 8 e do 80. Ok? Aquilo que eu gosto muito, aquilo que eu não gosto e não tenho Testas. paciência, nem sequer me interessa, nem sequer lá vou. Portanto, os meus testes psicotécnicos, os resultados também eram muito assim. Que é a parte das artes e da comunicação, das línguas, nananã, estava tudo nos máximos. Tudo o que era a parte mais científica e não sei o quê, estava tudo nos mínimos, né? Porque eu não tinha interesse. Ponto. Portanto, foi um bocadinho isso, mas não, quer dizer, não foi um fator super importante na escolha. Acho que acabou por ser mais quando cheguei ao 12º do que necessariamente no nono. Alguém da família? Não, nada a ver. Influências de nada? O meu pai trabalha mais com a parte financeira, a gestão de empresas,
E a minha mãe não, pronto, acaba por não. E é curioso agora que perguntas isso, porque sempre que eu tive que tomar decisões, ao contrário de muita gente que às vezes vai pedir a opinião da família ou das pessoas mais próximas, eu quando perguntava aos meus pais, os meus pais tinham sempre opiniões diferentes. Portanto, no final do dia, a Ficavas decisão era sempre a sempre tua, minha, ok. não é? Porque um dizia uma coisa e assim, pá, realmente, mas se eu for a ver as coisas deste lado, as razões que ele apresenta são válidas, não é? E depois ia dizer, mas realmente as razões que a minha mãe apresenta também são válidas. Então, e agora? Pronto. E ficamos, ok. Ok. Ok, muito bem. Chegámos então aí ao ponto. Então eu vou chegar agora, já que percebemos a vossa trajetória no início. Sucesso. Vamos falar de sucesso. O que é para vocês sucesso? Começamos agora pela Patrícia, há bocadinho. Começamos pela. Sucesso. O sucesso para mim passa muito pela liberdade, ok? Pela liberdade de poder fazer aquilo que eu quero sem ter que ter, em parte já é um bocadinho assim, mais ou menos, não é? Sem ter aquela coisa do emprego das 9 às 5, sem ter que ter uma obrigação de sou eu que vou fazendo muito o meu caminho. Portanto, o meu sucesso passa muito por ter a liberdade de fazer muitas coisas que ainda quero fazer, porque ainda tenho muitas por fazer, não é? E não tanto, sei lá, por ter que provar alguma coisa a alguém, ok? Tenho que provar a mim mesma, já provei aquilo que eu tinha para provar, agora tenho objetivos bem definidos e um dos principais é mesmo ter mais liberdade, ter mais tempo, que eu acho que isso também é um assunto muito recorrente, não é? Bastante, bastante. E aqui a gente trata muito disso aqui neste podcast. Pessoas de sucesso. E Sofia, o que é para ti sucesso? Estavas aqui a perguntar e eu estava a pensar que não tenho uma resposta muito Primeiro que tudo, assertiva. sentes-te uma pessoa com sucesso na tua área? Sinto, daquilo que eu me proponho acho que consigo, lá está, ser assertiva e consigo ajudar, isto é, concretizar as coisas a que me proponho e dentro de tudo aquilo que são as limitações da área que nós temos, não é? Porque nós, tanto eu como a Patrícia, tu também lidamos muito com pessoas e há muita coisa que às vezes não está só dependente de nós, não é? Hum, mas é assim, problemas acontecem sempre e o objetivo é resolvê-los e pronto. Partilhas da mesma opinião da Patrícia que sucesso é poder ter liberdade para fazer? Olha, partilho completamente, porque eu acredito. A liberdade também é uma coisa muito relativa, não é? O que para ti pode ser liberdade, para mim pode não ser. Ah, portanto, dentro de cada um há Mas esta liberdade relativa. esta liberdade de, lá está, de não ter que trabalhar das 9 às 17 numa coisa fixa, de poder ter outro tipo de interesses, de não estar sempre formatado para aprender, ou melhor, para trabalhar só numa área e para estar só a desenvolver as mesmas coisas. Por exemplo, eu tirei o meu mestrado é em estruturas na faculdade. E eu na altura tirei um mestrado em estruturas porque dentro dos mestrados todos eu achei que seria aquele que me ajudaria a ver melhor depois de sair da faculdade realmente como é que as coisas funcionam, não é? Porque nós, portanto, no mestrado percebemos muito mais de estruturas do que propriamente durante a faculdade, embora nós tenhamos cadeiras específicas, pronto. Tudo o resto eu achei que era muito mais fácil depois na prática tentar perceber. Se tu me perguntas se eu gosto de fazer cálculo, eu não gosto de fazer cálculo. Eu trabalhei um ano em cálculo, mas lá está, eu entrava no escritório às 9 da manhã, fazia cálculos e fazia projetos para a Europa, onde nunca sequer ia ver o que é que estava a ser feito, como é que ia ser feito, fazia. E para mim, isso não. Estás a perceber? Mesmo que eu tivesse sucesso e que fizesse os cálculos perfeito, conseguisse otimizar a estrutura, conseguisse fazer o orçamento direito, que as coisas corressem bem, Não sei satisfeito. não saía porque lá está, estava ali e era sempre a mesma, quer dizer, era quase sempre a mesma coisa e lá está, aplicámos aquilo que estavas a falar, que é da liberdade, mas a liberdade, se calhar para alguns, ir para o escritório o dia todo, fazer aquilo, chegar ao fim do dia e vai para casa e as coisas acabam por ficar ali, porque Nós trazemos muito trabalho para casa. isto que nós falamos do horário, nós falamos que não temos horário das 9 às 5 ou das 9 às 6, mas a às vezes verdade temos é que mais. muitas vezes temos mais, não é? Maioritariamente. Não é? Tens mais ou mais cedo e depois acabas mais tarde, ou vais trabalhar sábados, trabalhas domingos, compensas de um lado para. Claramente tens mais carga horária do que uma situação normal de um escritório, não é? Tens, porque também é diferente. Agora deixa-me colocar-te esta questão.
Trocarias pelo escritório? Neste momento, não. Não. Então, eu parto do pressuposto que também daqui da Patrícia, liberdade é aquilo poder fazermos aquilo, estarmos aqui agora. Seja, Sim. conseguimos agilitar a nossa agenda e conseguimos estar aqui agora. Se trabalhássemos no escritório das 9 às 6, não íamos conseguir estar aqui. E parto muito desse pressuposto. Ok. Então, e fomos fazer faculdade, a Patrícia fez arquitetura, a Sofia seguiu engenharia. E em que momento é que vocês, quando estão a sair da faculdade, qual é o vosso prisma quando estão a sair da faculdade? Que tipo de trabalho é que vocês imaginavam quando estavam na faculdade? Tinha dito que não era para fazer as perguntas difíceis. Então vai, eu posso começar. Então começa. Se preferires, começo eu. Eu, quando estava na universidade, é curioso falar nisso, porque via que não havia uma relação direta com o mundo real da arquitetura, ok? Tínhamos uma formação muito técnica, muito específica, a parte criativa do projeto, construções, estruturas, detalhes de construção, enfim, direito à arquitetura, a parte de legislação. E em que medida é que nos preparam para trabalharmos no ateliê, para sabermos exatamente que tipo de especialidade queremos fazer, não é? Porque depois existe uma ramificação tremenda pronto, de vários tipos de arquitetura e, enfim, Serviços prestados? uma panóplia gigante de opções. E depois temos a vida de ateliê, não é? Em que, no caso da arquitetura, nós somos obrigados a fazer um ano de estágio profissional, que foi aquilo que eu escolhi fazer. E na altura eu lembro-me que tinha várias opções. Tinha a opção de ir para um ateliê grande, trabalhar de borla e fazer currículo, não é? Depois tinha a opção de trabalhar em ateliês mais pequenos, fazer um bocadinho de tudo e então perceber qual é que seria o caminho, que foi essa que eu escolhi. E, e depois, na altura em que eu terminei, também não era assim, não era assim tão fácil também encontrar muitos sítios onde pudesse fazer o estágio. Portanto, eu acabei por fazer o estágio num ateliê pequeno, relativamente perto de casa, precisamente porque tinha essa vertente de eu trabalhava um bocadinho em todos os aspectos do projeto, ok? E achava que no fundo aprendia muito mais e tinha uma formação muito mais completa pela dimensão do ateliê. Portanto, fiz esse ano de estágio profissional e depois, sem planear grande coisa, fui parar a um escritório que fazia a parte de levantamentos topográficos de edifícios antigos de Lisboa, que é uma parte que eu também adorei, porque tudo o que é história, tudo o que é o nosso património mais antigo, acho super interessante. E então fui lá parar um bocadinho por acaso, porque tinha um dos colegas da universidade que estava lá a trabalhar. Na altura eles precisavam mais uma pessoa, portanto eu não fui à procura, isto foi uma coisa que surgiu. Ok. E estive lá cerca de 2 anos. Fizemos levantamentos um pouco por todo o país, maioritariamente em Lisboa, que me deu uma experiência também engraçada em relação ao levantamento do património, porque nós fazíamos levantamento de alguns prédios que depois foram reabilitados, alguns deles para hotéis, outros para, pronto, Fizeste parte da multinacionais. história, não é? Sim, Fizeste sim, parte sim, daquela- foi engraçado. Depois disso comecei a trabalhar também, a desenvolver projetos de forma mais independente, também trabalhava num ateliê, portanto tentava sempre intercalar a parte do projeto com também algum empreendedorismo da minha parte e fazer eu os meus próprios projetos e por aí adiante. Bom ponto, deixa-me interromper, porque é esse ponto que eu queria tocar. Quando é que tu sentes a necessidade, tu consegues, ok, eu consigo se calhar fazer isto também sozinha, não preciso de um ateliê. Quando é que tu sentes essa necessidade ou atitude de irreverência de como Isso. caminhar sozinha? Eu tenho muito este mote que é: há situações que me assustam e que me metem algum respeito e eu faço questão de as fazer precisamente para ultrapassar isso. Se eu sabia tudo, não, mas eu só aprendo fazendo. Portanto, enquanto eu estiver debaixo da alçada de alguém, há coisas que eu nunca vou fazer. Se eu vou a uma obra, eu comecei por fazer um projeto de reabilitação de um edifício de escritórios, pronto, não há aqui que tinha alguma dimensão, não é? E lidava diretamente com o empreiteiro, escolhia os materiais e ia 2 vezes por semana à obra em que estávamos sem elevadores, portanto era ótimo com as botas de obra, subir e descer 10 andares, era porreiro.
E é engraçado porque depois comecei a lidar com situações que eu nem sequer existiam. O facto de ser uma mulher, que estar a dirigir um projeto, uma obra de uma certa dimensão e depois ter a lidar com empreiteiros que me davam aquelas respostas do mas eu já faço isto há 30 anos assim, e depois também não querem mudar a forma de fazer. Enfim, lidei com um bocadinho de tudo. Às vezes marcavam reuniões de obra e deixavam-me de fora porque era nova. Enfim, aconteceu um Sentiste o bocadinho. estigma de seres mulher? Sentiste muito o constrangimento? Senti. Ainda hoje em dia, mesmo no mundo dos negócios, às vezes dizem: tu és tão ríspida, tens um ar tão sério. Assim, se calhar foi uma defesa que eu desenvolvi um bocado para também impor algum respeito, porque ainda havia muito essa história de ser mulher, de ser nova também é uma coisa terrível, não é? Quer dizer que somos inexperientes. Pronto, que depois vamos ultrapassando e vamos desmistificando e criando a nossa própria autoridade e experiência e nome no mercado e essas situações todas. Mas isso só acontece fazendo, não é? Fazendo nós o nosso próprio caminho. Portanto, foi um bocadinho por aí. Ok, boa. E tu, Sofia, onde é que te imaginavas quando estavas na faculdade, no mercado de trabalho? Portanto, nós quando saímos da faculdade, há logo dois sítios para onde nós podemos ir trabalhar, não é? Para a parte de gabinete e para a parte de obra. Ahm, no, volto a dizer, eu segui projeto e, portanto, quem normalmente acaba o mestrado em projeto vai para gabinete. Eu não fui para gabinete, fui para uma construtora, onde entrei a trabalhar na parte de compras. Depois de compras, passei para a parte de orçamentação e fazia também alguma direção de obra. Pouquinho, porque lá está, aqui como a Patrícia, quando saí da faculdade era novinha e, portanto, a construtora tinha sempre algumas reticências em colocar-me na obra, não é? Mas eu chateei tanto o diretor de produção que ele acabou por me ter como diretora adjunta. Portanto, para eu conseguir acompanhar a obra, eu conseguir aprender aquilo que podia. Entretanto, depois passei para um gabinete onde trabalhei na parte de BIM, que é uma coisa que nós na faculdade não desenvolvemos muito e que eu tinha ideia que acabava por ser que ia ser o futuro e que, pronto, estamos a ver que cada vez mais ele está a ser implementado. BIM, foi o que BIM. disseste? BIM, ok, vou ver isso. BIM, é isso? É. Sim. Boa. É Building Information É aquele que Modeling. replica as estruturas. Exatamente. Boa, Estruturas, não é só estruturas. Sim, ok. Representa um no projeto assunto. todo. Sim, Ok, estou boa. aqui a dizer. E, portanto, eu fui trabalhar para uma empresa de direito do Qatar e estava a fazer na altura a modelação dos estádios do Mundial. Ah, aqui havia pouca gente, eles estavam com disponibilidade para dar formação. E portanto eu vi, ok, porque não sair e ir para lá aprender. Pronto, a parte depois dos ordenados e afins também acabava por ser tudo até se calhar um bocadinho melhor do que estava e portanto seria ali também um salto nesse sentido. Estive lá a trabalhar durante 9 meses. Que estádio é que fizeste? Fiz o Razabu, trabalhei no Razabu e no Alto Mama. Não chegaste ao dos contentores? Os contentores é o do Razabu. Ok. Aliás, Só eu se conhece o partilhei. O meu relatório de estágio da Ordem foi sobre o Razabu. E que tal a experiência? Olha, a experiência foi boa. A empresa entrou, foi um bocadinho mal. Porquê? Porque lá está, eles tinham um escritório no Qatar, porque nós tínhamos engenheiros de BIM em site, ou seja, eles iam todos os dias à obra com uns tablets para verificar se estava a ser tudo cumprido, se não estava. E tipo colegas de cá que depois eram para lá, por exemplo, eu também quando entrei ia com a condição de que caso fosse necessário eu ir, eu teria de ir. Tinha outra empresa na Jordânia, outro escritório na Jordânia e depois tinha aqui em Portugal. O problema é que é assim, o Qatar e a Jordânia submetiam-se a tipo de coisas que nós cá não nos submetemos, nomeadamente a nível de condições de trabalho. Não estou a dizer na parte até de ser mulher ou de ser homem, não era isso que estava em causa. Havia uma coisa boa que era, e que é muito usado também aqui na Europa, mas não aqui em Portugal, mas noutros países, que é, tu entras, tens X anos de experiência, mesmo que vais para um cargo que não tenhas ainda muita experiência nesse cargo, eles têm os ordenados tabulados. Ou seja, tu entras como iniciante, por exemplo, nós entramos montes de pessoas de idades muito diferentes que ninguém tinha
experiência em BIM. Eu entrava, a Patrícia entrava, tu entravas, todos nós temos uma idade diferente, todos nós o ordenado ia ser um valor diferente, mesmo tendo a mesma experiência naquilo que íamos desempenhar. Mas isso não era o problema era que eles aplicavam aqui condições que nós simplesmente não aceitamos, de género. Eu tive colegas que estavam a trabalhar noutras empresas e que se despediram. Tive um colega, por exemplo, que veio da Madeira, tinha um trabalho o tempo inteiro e veio para cá com um contrato de meio ano, que normalmente é o normal das empresas para a experiência. No dia que ele chegou que ia assinar o contrato, puseram-lhe um contrato de um mês e meio à frente. E portanto a empresa chegou a uma altura depois que começou a ir por ali abaixo, ou seja, quem estava dentro da empresa conseguiu perceber claramente que a empresa estava muito bem, conseguiu começar a estruturar a empresa, mas depois este tipo de coisas desmotivava as próprias pessoas que estavam lá a trabalhar, não é? Quer dizer, o teu local de trabalho e o teu posto não era propriamente valorizado, pronto, mas isto já não sei. Não tinhas perspectivas futuras naquele tipo de Não, eu empresa? quando entrei tinha, claramente, não é? A empresa também tinha aberto há 2 meses ou coisa do género, portanto havia todo ali um caminho que eu gostava de ter. E depois lá Evoluir. está, voltamos outra vez à mesma coisa, que é, havia o melhor das duas partes, não é? Quer dizer, eu ia fazer a modulação e depois tinha a oportunidade de ir para a obra, não é? Portanto, eu sabia que provavelmente a fase de escritório ia ser uma fase só temporária. Pronto, nunca aconteceu, porque eu nunca fui para lá. A empresa também, eu saí, passado 3 meses fechou, portanto, pronto, foi só ali uma parte, se calhar também de transição. E pronto, depois saí de lá, fui para uma empresa belga, onde só fazia projeto, era o que estava a falar há bocadinho, fazia edifícios autoportantes, calculava projetos para praticamente toda a Europa, nunca vi nenhum executado, nunca vi nada, porque era mesmo assim, nós fazíamos o projeto, tínhamos a fábrica ainda produzia alguns perfis, porque era estrutura metálica, portanto nós às vezes íamos à fábrica e víamos o que é que estava lá a ser feito. Mas nunca sentiste o contacto com aquilo que estavas a Não, porque realizar? lá está, eu cheguei a ir à Bélgica algumas vezes, mas era fazer formações. Ou Ok. seja, eu saía de um escritório em Portugal, ia para a Bélgica e estava no escritório. Pronto, saí de lá, fui para Angola. Em Angola contactei muito com a parte de obra, na parte de infraestruturas, em estradas. Ahm, Pronto, e agora estou cá. Há quanto tempo é que estás nesta? Eu voltei para cá este ano. Ou seja, embora já esteja a acompanhar obras, porque eu fazia uma rotatividade grande entre Angola e Portugal, e portanto permitia-me fazer alguma gestão de obra, junto com pessoas aqui, claro. Ahm, a partir de lá, a tempo inteiro, só estou cá desde deste ano. Ok. Boa, boa. Patrícia, conta-nos um bocadinho como é que chega a Patrícia arquiteta até ao mundo do imobiliário na parte da consultoria. É imediato? Depois dessa trajetória tinhas contado há pouco sobre a tua trajetória inicial ou não? Não, e portanto, a partir de 2010, 2011, começou a haver um abrandamento na parte dos projetos, das obras, da construção civil, do modo geral. O ateliê onde eu estava a trabalhar em part-time também só tinha dois grandes clientes, que me começou a preocupar um bocadinho, não é? E decidi que estava na altura de mudar porque não via grandes perspectivas de melhorias. E então pensei, bem, tenho a parte da arquitetura, tenho aqui a parte das obras e da construção, não é? Gosto das casas, gosto de ouvir as histórias das pessoas, porque isto acima de tudo é um trabalho de pessoas e não de casas, não é? E então, ok, decidi, vou começar no imobiliário, vou ver como é que correm estes primeiros 6 meses, não é? Já sei que à partida tenho que construir aqui o meu percurso e assim foi. Comecei e pronto, e fui fazendo. Mantiveste paralelamente a atividade na arquitetura ou foste de cabeça para o Hum, imobiliário? Não mantive paralelamente a arquitetura. Portanto, o meu plano, quando entrei para o imobiliário, era ter diferentes fontes de rendimento, ok? Não viver apenas das comissões, diversificar o produto um pouco como tu fazes, não é? Perfeito, gosto muito dessa abordagem. Pronto, e então a minha ideia era fazer compra e revenda de pelo menos um imóvel por ano, ok? E tentar encontrar aqui uma forma de pelo menos ter um imóvel que me fosse gerando também um rendimento, ok? Claro, quando comecei com o fix and flip, não é? Que era o que gerava mais dinheiro no imediato.
E depois passei então para imóveis arrendados, onde estacionei ali o dinheiro e pronto, e tinha aquela. Porque Isto em 2000? isto em o primeiro, portanto, eu entrei para a Remax em 2013 e o primeiro investimento foi em 2014, ok? E quando abri a empresa também foi muito nessa perspectiva, ter já a parte da compra e da revenda de imóveis, de futuramente vir a prestar consultoria e pronto, e mais recentemente a parte da formação, porque é uma área que eu gosto. Adoro comunicar, adoro aprender e adoro ensinar aos outros aquilo que eu aprendo de uma forma mais complexa, transformar isso num modelo mais simples. Muito bom. Ao dia de hoje, para ti, fix and flip ou lugar? Ou arrendar? Idealmente os dois. Se tivesse de escolher um. Para ti, qual é o modelo? Qual é o modelo? Já tivemos aqui convidados, que tivemos um que era mais a favor Eu sei, de- eu de- sei. Queria só aqui perceber a tua perspectiva. Se tivesse de escolher um, qual é que escolherias? Hoje só podes fazer este, só tens este investimento. Qual é que escolherias? É uma decisão difícil, porque pronto, lá está. Por um lado, porque eu adoro a parte da obra, ok? Eu gosto de transformar, gosto de partir, apesar de não ser uma coisa tão imediata. Por outro lado, também gosto da segurança do rendimento, não Conforto e é? tudo Aquela mais. coisa, Ok. aquele dinheirinho ali. E tal. Portanto, não é uma escolha fácil, até porque, pronto, eu, como acabei de dizer, não é? Tenho imóveis arrendados que me geram um rendimento mensal, precisamente para não ter aquela pressão de quando estou a aconselhar clientes no negócio, o meu interesse não se sobrepor ao dos clientes, não é? Para todos os efeitos, eu estou ali a prestar um serviço a outras pessoas, em que muitas vezes é o maior negócio que eles fazem ao longo da vida toda. E eu quero ter a postura mais, exato, mais correta, mais isenta possível do negócio. Porque, Ok. da mesma forma, quando fiz o curso de avaliação imobiliária e não posso ter as duas atividades em paralelo, porque é uma questão de ética e de conflito de interesses, não é? Aqui no negócio também deveria haver aqui algum tipo de seleção e critério e não Tocaste num ponto há. tão bom. Vamos lá falar sobre esse ponto. Ok, Fala-me de esta avalanche que existe agora de consultores imobiliários. Isto agora, qualquer pessoa é consultora imobiliária. sim, sim. Não haveria de haver aqui um critério mais. Deveria existir algum tipo, pelo menos, de exame de admissão, ok? Nem que fosse um mês de formação para as pessoas aprenderem o básico, para depois, quando entrarem, ver se já, pronto, se conseguiam adequar ao mercado. Porque isto faz parte dos ciclos do mercado, não é? Sobe, desce, e agora também vai haver outra limpeza, porque de repente, pronto, toda a gente tem uma agência e toda a gente. No fundo, é assim, eu invisto no imobiliário, não é? Ok. Então, agora, se eu quiser ter uma agência, o que é que eu preciso? Eu preciso de um número a mim, preciso ter um espaço onde fica registado, eu não preciso mais E pouco nada, mais. E pouco mais. não é? É, Portanto, qualquer um pode. sim. Então, se eu tiver a investir, em vez de pagar uma comissão imobiliária, for eu vender, ainda deduz esses valores, isto fica aqui tudo em casa e está tudo certo. Depois estragamos o mercado, porque em vez de ser os 5 standard, começamos a ser 3 e depois começamos a querer Exato. tudo e mais alguma coisa, as coisas ficam paradas no Portanto, tempo. nós não temos um mercado minimamente organizado nem tabulado. A Remax já tentou algumas vezes, outras melhores, outras piores, tentar regular aqui um bocadinho as coisas, mas nós não somos donos disto tudo, não é? Portanto, às vezes há situações e decisões que são tomadas que acabam por não ter o efeito desejado. E no final do dia estamos na mesma porque não há um valor de comissão máxima nem mínima, não há, ok, temos mais papéis, a parte do branqueamento de capitais e por aí adiante, não é? Hoje em dia temos muito mais legislação, muito mais burocracia, mas no final do dia o que é que nós temos para regular esta Pois, atividade? eu sinto isso. Sinto que existe Não isso. temos, não é? Exato. Sofia, qual foi o momento em que decidiste, ok, tenho que ir para as redes sociais, criar uma página para falar daquilo que eu gosto? E porquê? Qual foi o momento e porquê que resolveste fazer isso? Ok. Houve uma altura em que lá está o pessoal com quem eu estudei e colegas de liceu, de secundário, começaram a procura de casa, a construir casa, pessoas também de família e desenvolventes que
que sabiam que eu era engenheira civil, porque às vezes ainda há muito aquela coisa, principalmente os meus mais pequenos, que não sabem muito bem o que é um engenheiro civil, não é? Pensam que nós somos arquitetos, que nós desenhamos, que não sabem muito bem o que é aquilo, não é? Mas depois sabem que nós estamos ali ligados à obra, não é? E então pensavam em construir, pensavam em reconstruir, não sei o quê, e pronto. Vinham falar comigo e eu sempre gostei muito da parte da construção. E da parte teórica da construção, da teoria aplicada à prática. Nós temos uma cadeira na faculdade que era Tecnologia das Construções e eu lembro-me que adorava as aulas porque nós estudávamos aquilo, os pormenores, os desenhos, como é que se tinha que fazer as obras e as impermeabilizações, porque é que tinha que ser. A minha tese foi desenvolver uma argamassa específica, ou seja, trabalhar aquilo. Eu sei, pode parecer uma seca, mas eu gostava bastante desta parte. E não me custava nada, por exemplo, as pessoas virem falar comigo, o que é que eu acho disto, o que é que eu acho daquilo, e eu recorrer aos meios que tinha, às pessoas que conhecia, porque depois, entretanto, lá estava começando a conhecer bastantes pessoas no meio, um que é mais especializado numa coisa, outro que é mais especializado noutra, e se eu não soubesse, porque não sabia, não é? Provavelmente pegava, falava com este, falava com aquele, ouvia, sacava uma outra dissertação, ia vendo, e portanto, só que chegou a uma altura que eu percebi que as dúvidas eram todas muito comuns. Hum, e percebi também que depois havia, por exemplo, tu vais construir uma casa e tu foste das primeiras, se calhar, pessoas com quem eu falei através da página, não é? Tu vais construir uma casa Ainda está a construir. certo, mas já está quase. Havia dúvidas que eram comuns, Certo. percebes? E eu pensei assim, ok, a parte do Instagram eu gostava porque eu dobrava muita coisa através do Instagram. A parte do marketing digital, seguia na altura uma brasileira que tinha mudado a vida dela toda à volta só do Instagram e tinha mudado o ramo com que trabalhava. E eu lembro-me de seguir, porque eu seguia há bastante tempo por causa do exercício físico, entretanto ela era advogada, ou seja, não tinha nada a ver e ela conseguiu mudar aquilo tudo. E eu lembro-me de pensar assim, o Uau, Instagram, gosto disto. o Instagram é realmente uma ferramenta poderosa, não é? E pensei, ok, pronto. Então, foi na altura da pandemia, não é? Então, mas e agora se eu pegasse nestas dúvidas e começasse a fazer uns posts e umas coisas e a falar um bocadinho e mostrar às pessoas também, se calhar que a parte teórica faz sentido ser aplicada na prática, porque aquilo que a Patrícia estava a dizer continua a acontecer e vai continuar a acontecer, que é, nós às vezes chegamos à obra e o empreiteiro diz, ou a pessoa que está a fazer, eu já faço isto há 30 anos, às vezes nós vamos com, ou melhor, falamos com o empreiteiro e dizemos, olha, não, é melhor vamos tentar fazer assim, e o cliente também diz, não, não há problema, ele já faz isto há 30 anos assim, vamos assumir assim, depois quando há problemas, depois as coisas já não são bem assim. Hum, eu disse, ok, a pessoa vai para a obra, tu chegas à obra, há muita coisa que está a ser feita e as pessoas Não estou que não. informadas. Mas realmente as pessoas que estão na área não têm que saber tudo, Certo. não é? Quer dizer, não tem que. Eu não sou médica quando eu vou ao médico, o médico me diz o que é que eu tenho que fazer, quer dizer, eu não vou agora ler não sei quantas coisas para ver se o médico está certo ou não. Agora, na construção, eu tinha um professor que na faculdade que dizia que de engenheiros e arquitetos todos temos um pouco. Sim. E na verdade isso acontece. Então, lá está, eu disse, ok, vou fazer um Instagram, abri o Instagram e vou colocar as coisas que eu vou, com quem eu vou falando, as dúvidas que vão aparecendo, o que é que vai. Vou colocando para aqui. Pronto, na altura, eu lembro-me que criei o Instagram, depois. E o nome? Hã? E o nome? Porque é obras do zero. Porque o meu objetivo lá está era falar de obras desde o zero. Ou seja, perceber um bocadinho toda a envolvente do mundo da obra, não é? Às vezes perguntam-me isto ou aquilo, depende. É sempre, não é? Sim. Só que A que- resposta Aquela mais fácil. resposta que ninguém Mas- quer, mas- mas aquilo- é. A resposta mais Sim, fácil. mas aquilo que eu gostava de passar através do Instagram e das vezes das publicações que eu vou fazendo é as pessoas perceberem o porquê de eu às vezes dizer depende. Porque quer dizer, lá está, para a mesma coisa pode haver soluções diferentes, como a Patrícia disse há bocado, é de pessoas para pessoas e portanto é uma coisa é ser às vezes para revenda também tem outras condicionantes, não é? Nomeadamente os valores e afins, se é para ti, e tu sabes, se é para ti, as coisas também normalmente são um bocadinho diferentes e tu olhas um bocado de maneira diferente. Claramente. Lá está. Daí ter feito obras do zero, ser obras do zero, porque o objetivo é ser do zero e explicar as várias partes e o que é que está tudo envolvido. Não é fácil, porque uma obra tem
muitas são bem empreitadas, tem muitas Eu vejo especificaçõezinhas. pelo lado positivo, tens muito tema para abordar, nunca te falta conteúdo para Tenho abordar. muito tema para abordar, depois volta e meia tenho algumas pessoas que dizem que eu sou demasiado técnica, mas esta parte eu gostava mesmo que as pessoas percebessem, ou seja, eu costumo dizer que a parte da teoria tem que ter a parte prática apoia-se muito na teoria, muitas vezes sem se aperceber. Hum, e pronto, portanto, daí o Obras Zero e daí ou seja, isto foi criado quase para ajudar as pessoas mais próximas de mim. Pronto, entretanto foi chegando É, a mais é mesmo na pessoas. altura da pandemia, quando estás em casa fechada, que te surge isto ou é antes? Eu acho que é antes, não? É Ou no não? final de 2020. Sim, foi no final. Sim. Ou seja, já estávamos a mais de meio da pandemia. Mas na altura da pandemia aparece aquela aplicação que. Ajuda-me, qual é aquela aplicação que aparecia só para iPhone na altura da pandemia? Clubhouse. No O Clubhouse. Isso é na pandemia, não é? Sim. É, mas E é eu? 2021, só o erro. Estávamos Não, em, foi. Não, já foi em 2020. estávamos em Eu sei confinamento porque nessa eu altura fui e toda a tocar gente o sentia. telemóvel porque não estava a É, conseguir fazer as atualizações e que não me deixava só dava para iPhone. instalar o Clubhouse. Sim. Eu lembro que o meu primeiro iPhone é por causa disso. Eu sei. Não é este, calma, não é? Era um Eu cor-de-rosa. sei, mas na altura já, E nós é já por causa. falávamos. Pois. Então é mesmo. Eu não sei se não era antes da pandemia, porque apanhamos o. Eu não sei se é Eu- 2020. Não, foi em Fica no ar, 2020. pronto, fica no ar. E eu estou a fazer aqui um exercício muito grande, que é para tentar me lembrar a Patrícia. A Patrícia também também é do digital, eu conheço a Patrícia, mas Sim. não me recordo de quando. Recordas-te? Eu acho que foi num dos cursos do Ricardo Matos, por aí. Já foi, ok. Portanto, Fiz primeira do ano turma. passado, será? Provável. 2021, 2022? É provável, Ricardo, sim, 2021. 2021. Sim. Mas nós uma vez tivemos uma conversa todos no Clubhouse. Eu, tu, Mas eu acho que o Roberto, Roberto não Ricardo. Estava o Ricardo, estavas tu, estava também o arquiteto, o Tiago. Não me lembro se estava o Roberto. Eu acho Isto que é na só para altura dizer que na chamei- altura essa aplicação fez a ponte para muita gente no digital. Eu acho que há Sim, muito bom sim. networking a Eu funcionar conheci o agora. Ricardo através do Clubhouse porque a Sofia me convidou para participar numa dessas salas. E era uma aplicação com tanta potência que, uf, não é? Depois as pessoas Obviamente. voltaram à rua, não é? Começou o confinamento e. Que eu lembro que essa conversa que nós tivemos foi no sábado à noite e eu pensei, Foi. se não estivéssemos em casa, o que é que eu estaria a fazer no sábado à noite? Porque Muito bom. lá está, tu também foi pelo. Mas eu não sei de onde é que tu Nós vieste. foi pelo Instagram. Sim, eu sei que foi Mal pelo tu- Instagram, tu mas não criaste sei. a página, eu fui lá Porque meter na conversa. altura o senhor do banco. Se Sim. quiser, não posso. Podes. Eu fui Pedro. lá outros Na conversa altura lá. ele, não sei como, apanhou a página, passado para aí 2 ou 3 dias de a ter criado, e lembro-me dele ter partilhado aquilo nos stories. Eu nem sabia muito bem como é que ele funcionava, lá está. E puf. E puf. E começou a chegar muita gente. A Patrícia também foi logo das primeiras Logo, pessoas. Uma vez sim. tivemos quase uma tarde inteira a falar ao telefone de um post que nunca mais saiu, que está lá feito no computador, direitinho. Ficava-se a arranjar umas fotos e ainda não saiu. Nós temos muitas ideias. Mas Muito bom. eu acho que Para dar aqui enquadramento para quem está a ouvir agora aqui uma conversa de café, literalmente que a gente começou aqui uma conversa de café. Eu conheci a Sofia na altura, provavelmente, eu não sei, eu não vou estar a dizer se foi antes ou foi depois da pandemia. Pronto, durante a pandemia foi de certeza. Antes da pandemia é que eu não tenho a certeza se foi. Porque eu começo o projeto da casa em 2019. no final, é tipo setembro, não foi? Agosto. Portanto, a pandemia é em março de 2020. Por isso é que eu tenho, porque a Sofia faz parte, eu recorri ao Instagram para ajudarem-me a pessoas. ler um bocadinho o projeto, porque para mim, o projeto para mim era chinês. Claro. Então encontrei a página da Sofia, não sabia que era a Sofia, só sabia que era uma pessoa atrás de obras do zero, só sei que é a Sofia muito tempo depois, na altura do Clubhouse. E socorri-me dela para me esclarecendo algumas dúvidas que foram surgindo, e muito, no decorrer do projeto. Pois, então, depois, tu é dos cursos, é. Sim, senhor. Epá, o mundo é engraçado, isto das redes sociais tem dois pontos, não é? Muitas vezes a parte negativa de o pessoal criticar e tudo mais, a inveja e tudo mais, mas depois tem uma parte muito positiva que é esta questão da gente conseguir fazer bom networking Sim. e sair do digital para o presencial, Sim. como estamos aqui a fazer hoje. Patrícia, vamos lá, experiências como consultora imobiliária. Uma daquelas experiências que marcou-te assim positivamente e aquela que te marcou negativamente. Conta-me aí, Positivamente. se puderes contar, claro. Claro que posso. Olha, tive um cliente epá, que foi daquelas pessoas que eu olhei com admiração, quer dizer, epá, eu espero chegar a esta idade
com este espírito positivo, com esta proatividade toda, com esta capacidade de espírito de resiliência, de ir atrás e fazer. Foi um negócio muito complicado que eu tive em 2015. Eu acho que foi dos primeiros episódios que eu contei no YouTube, precisamente porque eu estou a fazer esta história pronto, contar alguns dos episódios mais marcantes no YouTube. E foi com este senhor, este negócio demorou quase 6 meses entre burocracias, meti heranças, meti empresas, 2 armazéns que estavam incluídos numa empresa que tinha sido herdada e que não podia ser fechada porque tinha aqueles 2 bens imóveis que, por sua vez, não tinham licença de utilização. Nós queríamos fazer escritura, não podíamos fazer escritura porque não tínhamos a licença, portanto foi Cliente assim. vendedor ou cliente comprador? Eu tinha os dois. Eu tinha os dois lados e estava sempre à procura de soluções e ele vinha sempre comigo, ok? Portanto, nós corremos várias repartições de finanças, reunimos com advogados, reunimos com solicitadores, reunimos com contabilistas, enfim, nós fomos a todo lado, ok? Não Ok. ia eu sozinha, ele vinha sempre comigo e estávamos sempre à procura da melhor solução. Epá, e foi impecável, porque ainda hoje falo com ele só conseguiu resolver definitivamente tudo no princípio deste ano, portanto, 2016 até 2023, portanto, quando falas da tua casa, está tudo ok. Ok. Portanto, e estamos a falar de um licenciamento de 2 armazéns que já existiam. Ok. E conseguiste só ver passado 4, Nós fizemos a 5? escritura do terreno, porque só podíamos escriturar o terreno onde estavam os Ok. armazéns. E ele depois, daí para a frente, tratou ele de tudo, de licenciamento de legalização daqueles armazéns Ok. e de tudo o que foi necessário até chegar ao dia em que Ao dia a dia. disseram tem aqui a licença, tem aqui a parte da eletricidade, das águas, essas coisas todas dos Uf. bancos. Exato. E aquele momento que te marcou negativamente? Negativamente, Um negócio que não te correu tão bem, que caiu em cima da hora, sabes que pessoas nós que. mulheres temos o sexto sentido muito apurado e nós percebemos logo quando as pessoas não nos estão a contar tudo ou quando nos estão a tentar enganar ou mentir. E neste negócio falamos muito de dinheiro, não é? Dos bens das pessoas, dos valores. Pronto, são assuntos sensíveis, que eu também compreendo. Nunca nos contam tudo, ok? Contam aquilo que acham que devem contar. E não tenho assim nenhum que me tenha marcado mais pela negativa, porque eu também não guardo esses episódios no coração, não é? Portanto, Ok, ainda bem. arrumo, fica resolvido, Pronto. não quer E saber, segue para a segue. frente. E isso é uma das coisas que eu digo muito, principalmente a quem está a começar, não é? Aquilo que nos distingue não é. Aquilo que nos distingue neste negócio é a capacidade que nós temos de recuperar quando levamos uma pancada, ok? Quanto mais depressa tu te levantares, mais rapidamente estás pronto para um melhor. Boa, boa, boa. E a Sofia? Episódios que tenham corrido bem. Bem, vamos falar do caso da Obras do Zero. Já tens muitos projetos a serem através da página da Obras do Zero, positivamente e negativamente. Vamos falar de um que me levou, se calhar, a levar a página do Obras do Zero para onde está neste momento. Não só da parte informativa, mas da parte de gestão de obra que eu faço neste momento. Que foi no primeiro emprego que eu tive uma moradia de raiz para orçamentar. Que quando me chegou o processo à mão, eu já tinha visto alguns projetos de execução e tal, mas assim nada muito detalhado. Quando chegou às minhas mãos, veio com carta de preço base, veio com projeto de execução, veio um projeto extremamente detalhado, tudo Completo. direitinho. E eu lembro-me de ter olhado e pensar assim: dos outros todos que me chega aqui, nunca nenhum chegou com este rigor e com estas coisas direitinhas. Começo a fazer o orçamento, aquele tinha um valor base, mas eu na altura olhei para a carta, abri a carta, achei estranho ter um preço base, mas nem sequer me fixei, comecei a fazer o trabalho que tinha a fazer. Entretanto ia tendo reuniões, algumas reuniões com o cliente, porque ele estava com pressa e tal, e percebo-me, pai, na terceira reunião, lá na altura perguntei-lhe: Fernando, com uma curiosidade, porquê é que tenho uma carta com o preço base? Ele diz: olha, Sofia, porque esta casa, o projeto já está feito desde 2011. Eu, em 2012, fiz o processo todo e consultei vários orçamentos e o mais caro que eu tive foi este.
Na altura era de 260 mil euros. Era uma casa com 3 ou 4 andares, já não estou recordada, mas era uma casa ainda grande. E eu lembro-me de estar a orçamentar, estar a fazer, ainda me faltava imensa coisa e a casa já ia tipo em 470 mil euros. E eu lembro-me, parei o orçamento, na altura falei com o diretor de produção da empresa, e ele disse: Sofia, é melhor marcar uma reunião com o cliente para percebermos o que é que se está a passar. Chamei o cliente à reunião, ele diz: não pode ser porque isto já está completamente fora. Eu disse: olha, é que isto nem tem, lembro-me, não tem eletricidade, não tem nada, e o eletricista já me disse que tem aqui quadros que dá para abastecer uma unidade industrial. Portanto, isto só vai por aqui acima. E lembro-me na altura de ele dizer: não pode ser porque eu tenho um orçamento muito mais abaixo para aquilo que posso gastar. E então, não que alguém na empresa me tivesse dito, mas o meu processo foi fazer um bocadinho aquilo que eu faço agora, que foi olhar para tudo aquilo que estava. Ele tinha lá coisas que tenho a certeza que foi ele que escolheu, porque foi-lhe mostrado e ele escolheu. Mas lembro, por exemplo, que ele tinha uma porta, uma madeira na porta que era caríssima, que tinha que vir descascos de rolha. Era um balúrdio. E então comecei a desconstruir todo o orçamento. Lembro-me que eu só podia ter as reuniões com ele depois da minha hora de expediente, porque no dia a dia, no horário, quer dizer, eu não era paga para ter esse acompanhamento, porque a empresa ainda nem sabia se o orçamento era para ela, não é? Só que eu pus-me naquela situação, portanto, era mais velho que eu na altura, não é? E eu pensei assim: se fosse comigo, eu gostava, porque a parte do gabinete de arquitetura descartou-se. Do género, está aqui, foi o que me pediram, agora desenrasca-se, ainda por cima um processo de 2011, não é? O resto ele andava, tipo, não tinha conhecimento dos materiais, não tinha conhecimento das coisas. E então eu, depois da hora de expediente, reuni-me muitas vezes com ele e ia desconstruindo o orçamento. A empresa onde eu trabalhava tinha um gabinete de arquitetura próprio, lá está. Eu pegava, falava com os meus colegas arquitetas: olha, tenho isto aqui que é caro, o que é que eu posso sugerir, o que é que não, para começar a baixar. E na altura sei que chegámos a otimizar aquilo bastante e ele acabou por entregar a obra ao empreiteiro. E na altura lembro-me dele ter dito que só entregou por causa de todo este trabalho, de ter desconstruído o orçamento e ter. Porque não é perdi, mas eu passei muitas horas no processo. Ainda por cima, lá está, eu não tinha praticamente experiência, não é? Só tinha a parte da orçamentação mais afinada e, portanto, a escolha de materiais, pronto, acho que a parte da arquitetura durante a faculdade desenvolve isso. Nós não é? Nós é aço, A500, A400, o que seja, betão, classes de betão, perfis e E está a andar. está a andar. Quer dizer, não andamos aqui a ver, enquanto muito nas pastelarias, temos as noções quando acabamos a faculdade, mas nada do género. E quando eu comecei o Obras do Zero, para além desta parte toda informativa, eu percebi que havia uma lacuna muito grande neste sentido, que é, primeiro, das pessoas pegarem e mandarem uma planta para orçamentação e dizer: é isto que eu quero, tu orçamentas de uma maneira, eu orçamento de outra, a Patrícia orçamenta de outra, e quem quer que seja pega. Há muitos que até fazem os projetos mais direitinhos, mas depois ou não informam o gabinete de arquitetura do valor que tem, ou seja, a equipa de projeto que está a desenvolver o projeto acabam por não saber muito bem. E depois, pronto, os orçamentos acabam por. E, portanto, isso impactou-me positivamente, porque lá está, foi um caso que eu achei que era ótimo e que percebi que no mercado Essa lacuna. havia essa lacuna, quer dizer, E não é? assim, não é que eu vá dizer que os empreiteiros ou que os gabinetes não tenham tempo a perder para isso, mas o que eu acho é que isto é tudo tão corrido e são tantas coisas que a pessoa pode alterar e que pode jogar, que depois tens alguém dedicado a fazer esse processo, quer dizer, é um custo ainda elevado para a empresa, não é? Eu acho que cada pessoa, eu vou falar do ponto de vista de uma pessoa leiga no assunto, que está com a experiência de comprar terreno e construir casa, mas não domina a área da construção, foi o meu caso, que é chegar ao gabinete e dizer: eu quero construir uma casa. Então como é que é a sua casa? Pá, 3 quartos, uma cozinha e tudo mais. Vai sem grande acompanhamento. O arquiteto faz o desenho, é isto. Pá, já está naquela cena de sonho, vamos ter o nosso espacinho finalmente. Pá, toca a andar. Acho que falta aqui uma pessoa que faça a interligação entre o arquiteto, o engenheiro, o empreiteiro, que faça este processo todo, que escolha os materiais contigo e tudo mais. E vocês são as duas muito boas nisto e poderiam pensar nisto e lanço-vos o desafio, que era ter aqui um web deste conteúdo todo, desde o do topógrafo, a passar pelo arquiteto, a passar pelo engenheiro, pelas especialidades, pela própria empreitada em si, e fazer a conexão deste período todo. Acho que depois
agora vais ao arquiteto, agora vai para o engenheiro, agora procura empreiteiros, pede pelo menos 3 orçamentos, vai equilibrar, mas pede 3 orçamentos, mas faz um mapa de quantidades que é para toda a gente dar o mesmo orçamento, senão um manda para um lado, outro manda para o outro, E o mapa de é, quantidade já tem que vir de acordo ao orçamento que a pessoa tem, que a exatamente. pessoa tem, não é? E é- Porque, Que a maior parte das vezes não vai. não, o que acontece, Foi o que aconteceu comigo, que eu cheguei, apresentei um projeto, uma mão cheia de empreiteiros, o primeiro que me chegou ao pé de mim disse, não faço isso enquanto não tiver mapa de não te quantidades. lembras-te? E eu, mapa de quê? Sofia, o que é um mapa de quantidades? Sim. Vai, toca de pedir ao engenheiro para fazer um mapa de quantidades. É para o Roberto, mas quem faz isso é o empreiteiro. E o empreiteiro disse, mas do ponto de vista atual, agora que já ganhou uma bagagem ao longo destes 3 anos, faz todo o sentido o cliente ter um mapa de quantidades, porque vai salvaguardar a ele, quando pedir o orçamento a A, a B e a C, todos estarem a falar a mesma linguagem. E acho que isto é uma coisa tão simples, agora que eu já percebo, mas que há 3 anos não sabia e que as pessoas não sabem. E acho que esta questão de vocês democratizarem a informação é bastante útil e lanço o reto de não só democratizarem a informação, mas trazerem ela para a prática no formato de uma empresa. Sabes que normalmente a gestão de obra, quando as obras que eu tenho de obras de zero, por norma os mapas de quantidades e de tarefas são todos trabalhados por mim, mesmo que o cliente já tenha. Às vezes chega obras em que o cliente já tem um mapa de quantidades Já realizado, sim. já realizado, não é? E há uma. Eu também se calhar tenho tido um bocadinho de sorte com as pessoas que vou apanhando, que eu pergunto sempre qual é que é o valor. E a pessoa, eu digo sempre à pessoa, dê-me um valor com um. Não façam, tenho 200 mil e aponta para 200. Não, Margem de deem segurança. Sim. abaixo. Porquê? Porque praticamente todas as obras que eu tenho tido até agora são obras em que nós temos que adequar o orçamento à obra que é para ser realizada. Estás a perceber? Sim. Porque eu também faço muito acompanhamento de obras que é remodelações. Pronto, a obra de raiz, este processo já tem que estar feito ah, antes. Sim, claro Não que é? sim. Porque às Sim. vezes eu faço consultorias quando as pessoas querem começar a construir e coisas do género. Pergunto qual é que é o valor. E faço ao contrário, não é? Divido pelo número de metros quadrados e digo, nunca, quando falar com o arquiteto, tento estabelecer um limite mais ou menos nisto. Não vai, estou a dizer de uma maneira geral, quando é uma casa de controlados, não é? Não ponha vãos grandes, não ponha janelas enormes, quer dizer, dou ali 2 ou 3 dicas. Há clientes que aceitam e já vão minimamente preparados. Há outros, que já me aconteceu, dizerem de género, Sofia está enganada, porque eu tenho não sei quem que fez ali e gastou não sei quanto, portanto, se ele conseguiu, eu também vou conseguir. Sim. Os tempos são outros. E portanto, todo este trabalho, os mapas de quantidades e os mapas de tarefas que normalmente eu tento trabalhar é. Só que lá está, muitas vezes eu trabalho com alguns empreiteiros no norte e eu não sei sequer se vai ser, se eu vou fazer esta parte de gestão da obra, não é? Porque eu estou, a maior parte das vezes as pessoas chegam até mim para me pedirem um orçamento, eu vou à obra, faço o levantamento, faço uma outra reunião, faço o levantamento, às vezes preparo quase remodelações completas, com base num desenho, que sou eu que defino, Patrícia nada contra a parte da arquitetura, não faço tão bem como os arquitetos, mas pelo menos umas paredes, umas coisas eu desenho para lá, que é para tentar apresentar com. Porque isso é outra coisa que às vezes as pessoas não percebem. Que é, quer um orçamento, para quê? Para remodelar a casa toda. Mas e o que é que quer? Ai, não sei. Quero mandar isto abaixo e depois não sei. Eu disse, ok, e vai pedir orçamento com base em quê? Deixa-me picar. Picar aqui a Patrícia. Não sentes um alfinete nesta questão de qualquer pessoa que quer fazer um desenho e faz um desenho, entra Não, porque na vejo área que tu muito trabalhaste isso, por dizer. vejo Não? muito isso e é o que a maioria faz e continua a fazer, que é de arquiteto todos Minimizar temos os um custos pouco. e Que tocar é um tiro nada. no pé, porque depois fazem as coisas mal feitas, não é? Se nós temos esta bagagem toda e estudamos estes anos todos, é porque se calhar sabemos um bocadinho mais. Um bocadinho. Mas eu parto mesmo desta questão que o senso comum das pessoas é ele faz tudo. O engenheiro faz tudo, ou o arquiteto faz tudo Nós e fomos ver uma casa que ia entrar para obras e foi engraçado que nós fizemos isto de uma forma muito subtil, que é, chegámos lá, começámos a pedir para ele nos explicar porque é que ele queria mudar as coisas, como é que queria mudar, e
e porque é que tinha escolhido certos materiais e se tinha noção do valor das coisas que estava a escolher. Porque eu mal olhei para o projeto em conjunto com a Sofia, vimos que a nível de madeiras carpintarias aquilo ia ser um balúrdio. Ficava bonito, ficava. No papel estava bonito, mas depois não sabíamos se ele ia ter ginástica orçamental para aquilo tudo, não é? Nem sabia, nem Nós, fazia nós mais. partimos logo do pressuposto que não, porque lá está. Mais uma vez, qual é que é o budget para fazer a obra? Exato. Pronto. Ele já tinha recolhido alguns orçamentos, nós fomos lá, fizemos questão de visitar o imóvel, não é? E, e começámos pela cozinha, perceber porque é que havia situações que estavam assim, porque mesmo dentro da cozinha, retirar paredes, não retirar e refazer sancas, porque eram daquelas sancas ainda feitas Gesso. exato, antiga, havia recortes na cozinha que iam encarecer a obra sem necessidade nenhuma. Pronto, então nós fomos numa perspectiva de tentar perceber, tentar explicar quais é que poderiam ser os imprevistos que poderiam surgir, nomeadamente ao retirar certas paredes, e as implicações que isso também poderia ter em termos de obra, de fachada, de atrasos, não é? Tudo isso. E foi engraçado, porque nós, em vez de dizermos deviam fazer assim ou deviam fazer assado, fizemos o oposto, que é, mas porquê que vocês escolheram aquilo assim? Pois, não sei. Então, e não pensaram, por exemplo, em fazer de outra forma, por exemplo, criar ali, ficava aqui este espaço mais aberto, e eles ficaram os dois, e de repente às tantas, a Sofia olha para eles e assim, estão mais baralhados agora, não é? Isso é uma coisa que acontece. Eles ficaram os dois a olhar um para o outro, de género, não tínhamos pensado nisto. Se calhar faz mais sentido assim. Eu ainda hoje falei com um cliente que já está com o processo já desde o ano passado. Eu já tenho, para aí, sei lá, 6 horas de reuniões com eles. Na primeira vez, eu estava em Angola e fiz a reunião Zoom, ok? Vi o processo todo deles, e estive a falar com eles e lembro-me do... É um casal, e quando ele está assim, um rapaz olha para mim e diz assim: Sofia, eu já tenho o projeto todo feito e nunca ninguém me fez estas perguntas. Exato. Estou com um problema, não estou? Eu disse: não está. Não está porque ainda não avançou para a obra. Isto são coisas que nós podemos mitigar e que podemos os riscos, não é? Trabalhar e afins. Mas lá está, eu não estou aqui a pôr em causa quem faz os projetos ou quem não faz, porque eu acredito piamente que quem esteja a fazer vá na linha daquilo que acontece. Só que depois acho que acontece muito não se porem do outro lado, que é perceber quais é que são as dúvidas. Por exemplo, ainda no outro dia havia uma porta que ia ver para a esquerda. 2 dias antes de chegar à porta, o cliente diz-me assim: não, quero ver para a direita. Eu disse: já não dá. A porta foi feita para aqui, para este buraco. Tinha uns recortes ainda por cima. Não dá. Ai, mas não é só chegar aqui agora. Não, não é só chegar aqui agora e mudar. Estás a perceber? São coisas que às vezes, e mesmo o pessoal da construção, os empreiteiros e afins, às vezes também perdem um bocadinho esta noção que é daquilo que é básico e daquilo que não é básico para quem está no mundo da obra. Percebes? Pronto, e depois lá está. Sinto muito isso na pele. Sentes-me. Pronto, por isso é que eu também decidi agora criar esta nova rubrica no meu canal do YouTube da obra, não é? Para retratar um bocadinho estas escolhas todas do dia a dia, porque mesmo uma remodelação num apartamento pequeno que já existe e que já tem supostamente tudo, não é? Também tem muita complexidade e não é só antes e depois. Não, há todo um processo pelo meio que é a parte difícil. O antes e o depois é o bonito, não é? O durante é que é o chato. As Bastante. dores de cabeça, os imprevistos, afinal vamos tirar aquela parede, afinal já não podemos passar ali um tubo, e afinal queremos mudar ali, queremos fazer a sanita no outro lado e não dá, e o projeto estava todo desenhado para ser assim, agora não vai poder ser conforme tinha sido projetado, porque ninguém pediu as plantas para saber o que é que lá existia, e é sempre assim, ok? E é curioso, porque quanto mais nós fazemos, ou melhor, quanto mais obras. Eu tenho uma listinha que vou apontando os imprevistos que vão acontecendo, não é? Para a próxima estar prevenida. E a lista está sempre a aumentar. Tu achas que aquilo já está bastante completo, já fazes um briefing ótimo, Falta sempre qualquer coisa. pá, e depois chega, por exemplo, numa das obras, fiz tudo direitinho, vi, a- já se tinha ganho a obra, já estava em andamento e de repente é preciso abrir uma tampa de saneamento. Abre a tampa de saneamento e disse: bonito serviço, a água pluvial está ligada ao esgoto. E agora? E agora vamos ter que criar uma rede nova. É um trabalho a mais, não foi contemplado por mim. Lá está, para a próxima vez eu já sei, ou já me vou lembrar de fazer esse trabalho. Porque Faz esse o meu check. objetivo é tentar que quando a pessoa vá para a obra, os trabalhos
que são obrigatórios estejam todos bem estabelecidos e bem orçamentados. Porque é assim, para mim, tu fazes um mapa de quantidades todos direitinho e o cliente chega à hora e diz: Olha, afinal agora quero fazer a pré-instalação de ar-condicionado. Mas há 2 meses atrás, quando tu lhe perguntaste, o cliente disse que não Não queria, queria. mas entretanto percebeu. Para mim, isso não é um trabalho a mais, não é? Porque tu consegues viver numa casa sem pré-instalação de ar-condicionado. Não consegues viver numa casa que não tenha a casa de banho pronta, ou que não tenha a cozinha montada, ou estás a perceber? E era isto que, pronto, que no fundo que eu tento um bocadinho fazer, e lá está. Democratizar. E muito bem que vocês estão a fazer esse papel nas redes sociais e temos aprendido bastante. Eu há bocadinho lancei o Retmia e acho que faria tudo sentido. Vocês já pensaram? Lançar uma empresazinha de acompanhamento da obra do zero. Acompanhamento. Fazer qualquer coisa, acho que fazia muito sentido. E há mercado. Há mercado. Chegamos aqui à parte final e nesta parte final tenho feito sempre um jogo com os convidados aqui, que é perguntas e respostas rápidas. Eu lanço-vos uma pergunta e vocês têm que eu lanço uma pergunta com 2 opções e vocês têm que escolher a mais rápida possível, que vai à cabeça, está bem? Mas antes disso, gostaria que vocês deixassem uma mensagem final para quem nos está a ver, para quem nos está a ouvir, que isto está a passar no Spotify e no YouTube. Não se esqueçam de deixarem os comentários, que é importante, deixarem comentários no YouTube. Sofia, uma mensagem para quem está a pensar construir. Passa-lhe uma mensagem. Construir ou remodelar, deixa-lhe uma mensagem. Saber orçamento, planeamento e não ter medo de falar com quem está na área. Há muita gente, não só o Obra Zero é uma das páginas, mas há montes de páginas mesmo pelo Instagram. E é esta parte inicial de preparar a obra, de pensar, de ter. Não é que a obra depois vai andar mais devagar, porque eu acho que às vezes as pessoas têm medo que este planeamento e que às vezes demora 2, 3 meses a preparar uma obra, que depois a obra vai atrasar. Pensar nisto quase como, lá está, como uma preparação para depois correr tudo bem na, na obra. Estás a ganhar tempo e não estás a investir tempo. Estás a investir tempo, Sim, exatamente. sim. Patrícia, e tu? Uma mensagem lá para casa, para seguir o teu canal, os teus episódios. Relativamente a investimentos, podem sempre seguir a minha página, não é? No Instagram, Patrícia Sapinto. Que se quiserem ouvir as histórias dos episódios mais caricatos que já tive ao longo destes anos, também tenho alguns no canal do YouTube. E o curso? Para quando o curso? O curso está no forno, estou agora a acabar aqui a mentoria com o Paulo Faustino, não é verdade? Para fazer tudo direitinho, ok? Portanto, também uma das minhas especializações e da parte que eu mais gosto é a parte dos estudos de mercado, não é? Análise de mercado, ler os números, identificar, analisar, tentar perceber tendências e definir estratégias de venda, não é? Portanto, se tiverem dúvidas em relação a parte de documentos, situações mais específicas, também tenho algumas publicações sobre isso no meu Instagram, na minha conta de Instagram. Portanto, mais recentemente vou ter então esta rúbrica da obra, onde também toco aqui em alguns pontos em comum com a Sofia. Impecável. Eu começo pela Sofia, a seguir vai para a Patrícia, passa para a Sofia, passa para a Patrícia e vamos respondendo, está bem? Estamos preparados? Vamos lá. Construção do zero ou remodelação? Remodelação. Pisa no ananás, sim ou não? Pisa no ananás. Ananás da pizza. Ananás da pizza. Ananás na pizza. Sim, eu sou das que sim. Moradia ou apartamento? Moradia. Cereais antes ou depois do leite? Tem que ser mais rápido. Ainda estava-me aqui a tentar lembrar, já não como cereais há algum tempo. Tens uma tigela, metes os cereais ou metes o leite primeiro? O que é que fazes primeiro? Primeiro os cereais, que é para depois aquilo largar aquela. Ok, voltas à Patrícia outra vez, que este só calhou agora só com a garagem ou pala? Caramba, garagem ou pala, o que é estacionamento coberto, Sim, é sim, isso? É mais rápido, Patrícia, vamos lá dinamismo. É que eu tenho que visualizar. Pronto, garagem. Cobertura plana ou inclinada? Inclinado. Terreno com projeto aprovado, sim ou não? Sim, Alvenaria ou LSF? Alvenaria. Benfica ou Sporting? Sporting. Ricardo Araújo Pereira ou Bruno Nogueira? Ricardo Araújo Pereira. Ricardo Araújo Pereira ou Bruno Nogueira? Rap. Arquiteto ou engenheiro? Engenheiro. Com home staging ou sem home staging?
Com homestaging. Minimalismo ou luxuoso? Minimalismo. Tradicional ou moderno? Moderno. Muito obrigado às duas por este Obrigada pelo episódio. convite. Muito Obrigada a obrigado nós. a vocês aí que estão desse lado. Espero que tenham gostado tanto como eu. Não se esqueçam de deixar o vosso feedback aí. Acompanhem no Spotify. Se estiverem a fazer exercício, metam lá o Spotify a funcionar. Se estiverem a ver no YouTube, deixem um comentário. E muito obrigado. Vejo-vos no próximo episódio. Abracinho.